Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vou apresentar para vocês alguns podcasts dos quais eu gosto e que eu escuto com frequência. Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para escrever a redação do Enem, do vestibular da URGS e de outros concursos por aí, né? Então, vamos entender o seguinte. Muita gente tem escutado podcasts hoje em dia, né? É uma forma muito acessível para se adquirir conhecimento, para se informar, enfim. E a meu ver, é uma forma também muito interessante porque a gente consegue fazer outras coisas enquanto está ouvindo podcast, né? Dá para lavar uma louça, dá para se deslocar para o trabalho ou para a escola, para a faculdade, dá para fazer uma atividade física enquanto se escuta o podcast, né? Então é um recurso que pode ser explorado enquanto tu tá fazendo outras coisas, ou seja, tu tem a sensação de que tu tá ganhando tempo, né, de que tu tá aproveitando o tempo que tu tem. As pessoas às vezes ficam incomodadas de sentar para ler um livro, que é algo que exige concentração, é algo que exige, enfim, uma atenção mais cerrada, né. E no caso do podcast é possível então fazer outras coisas, enquanto se escuta, né. Por isso, acho uma ferramenta muito útil para quem está se preparando aí para esses concursos, afinal de contas é muito importante se manter atualizado, é muito importante ler jornal, ler revista, assistir ao telejornal, ouvir rádio, né? Só que nem todo mundo consegue fazer isso com regularidade. Mas todo mundo acaba se deslocando no seu dia a dia para o trabalho, para o estudo, e nesses momentos pode, então, ouvir um podcast, por exemplo, né? Por isso, então, quero começar apresentando para vocês os podcasts que eu escuto todo dia, né? Então, o primeiro deles é o Durma com Essa, do Nexo Jornal, né? O Nexo Jornal é um site na internet que apresenta matérias sobre assuntos diversos, política, economia, educação, cultura, enfim. É um site muito legal, as informações são muito interessantes. Vários textos que estão lá no Nexo já foram objeto de questões do Enem, então por isso também é interessante, além de ouvir o podcast, conhecer o site, acessar o site, porque é bem possível que um ou outro texto dali acabe aparecendo na prova novamente, né? Como já aconteceu outras vezes. Então, o primeiro é o Durma com Essa, que sempre trata de algum assunto que está na pauta do dia a dia, né? Assim como faz o Café da Manhã da Folha de São Paulo, né? O Café da Manhã da Folha de São Paulo é um podcast diário também, que apresenta alguma entrevista com alguém que é especialista em algum assunto que tem relação com algum tema do dia, né? Ao final do podcast, eles sempre fazem um resumo das principais notícias também, então por isso o Café da Manhã da Folha é um podcast bem legal também, porque não trata de um único assunto, né? Depois, outro podcast a este se chama justamente O Assunto, é da Globoplay, da Globo News, né? Ele é apresentado pela jornalista Natuza Neri, e a Natuza sempre entrevista alguém que trata também de um assunto específico, né? Por isso que o podcast se chama O Assunto, né? É um assunto que é o escolhido do dia para ser debatido e analisado. Aí, entrando nos podcasts semanais, né, gostaria de recomendar três. O primeiro deles é o Foro de Teresina, que é o podcast de política da revista Piauí. Eles sempre fazem análises interessantes, inteligentes e engraçadas, divertidas, bem-humoradas sobre os problemas do Brasil e do mundo, né? Então, acho um podcast muito inteligente, porque permite que a gente se informe, permite que a gente pense sobre o que está acontecendo, mas eles fazem essa análise de forma bem humorada, né? Podcast muito interessante, sai sempre às sextas-feiras, né? Na sexta-feira também sai outro podcast semanal, que é o podcast A Hora do UOL, apresentado por dois ex-jornalistas da revista Piauí, que participavam, inclusive, do Foro de Teresina, e a Hora também faz análise sobre a política, economia, cultura, educação, enfim, sobre os principais assuntos da semana, né? E é um podcast também bem humorado, então também é interessante se informar através dele, porque a gente vai ouvindo sobre as tragédias do nosso país e do mundo de maneira mais light, a gente não sente tanto o peso, né? Depois, outro podcast interessante, que também é semanal, é o podcast do Mano Brown,
um podcast chamado Mano a Mano, né? No Mano a Mano, o Mano Brown, que é o líder dos Racionais MCs, ele nos apresenta algumas entrevistas com personalidades as mais variadas, né? Músicos, artistas, políticos, enfim, celebridades em geral, mas sempre gente que tem muita coisa para dizer, né? Gente muito inteligente, gente muito interessante. Então, é um podcast que com frequência é longo, né? Ele faz entrevistas muito bem elaboradas, né? Ele está sempre acompanhado de uma outra jornalista, a Simaia Oliveira, que está sempre com perguntas também muito bem preparadas, né? Então, recomendo tremendamente o Mano a Mano. Depois, o podcast, que talvez seja o podcast que eu mais gosto, que eu escuto sempre, né? Já ouvi todas as edições, né? Ele tem já mais de 130 episódios, acho que já deve estar chegando 140, é o podcast Rádio Escafandro, né? Que apresenta em cada episódio um assunto diferente. Ele faz análises de todo tipo também, já falou sobre cultura, sobre política, educação, enfim. Cada edição trata de um assunto diferente. Então ele vai por exemplo, da publicação de livros no Brasil hoje em dia, até a inteligência das plantas, passa por questões políticas do Brasil, dos Estados Unidos, de outros países, enfim. É um podcast muito bem elaborado também. Ele nos apresenta algumas análises que a gente não encontra em outros podcasts, a gente aprende coisas ali que são muito interessantes, então recomendo tremendamente o Rádio Escafandro, né? Depois, vou recomendar também outros 2 podcasts agora, que são de frequência semanal também, mas que tem uma outra pegada, né? O primeiro deles é o Escute as Mais Velhas. É um podcast comandado pela Sueli Carneiro e pela Neca Setúbal, que entrevistam mulheres mais velhas, mais velhas é estranho, né? Mas, enfim, mulheres que já têm alguma trajetória de vida, né? Assim como a própria Sueli e a Neca. Mas são entrevistadas que fizeram alguma diferença em alguma área, seja social, seja política, seja na economia, na cultura, na educação, enfim, são pessoas que também têm uma trajetória muito interessante que vai sendo analisada ali e por isso é um podcast bem legal de se ouvir também. E outro podcast, esse também é da Rádio Novelo, né, assim como o Escute as Mais Velhas, é o Rádio Novelo Apresenta, que sempre nos apresenta uma história interessante, uma história contada por algum dos membros, né, mas que aconteceu com pessoas comuns, histórias que nos fazem pensar, que nos fazem refletir e que nos apresentam também situações inusitadas, né? Então, já tivemos denúncia de agressão policial, já tivemos histórias de como se consegue um cão-guia para cego, as coisas mais variadas, histórias leves, histórias pesadas, enfim, é um podcast bem bacana, né? E para fechar a seleção de hoje, porque eu vou fazer depois outro vídeo com mais alguns podcasts, para fechar eu gostaria de recomendar um podcast da Folha de São Paulo chamado Autoritários, que analisa a trajetória de alguns ditadores contemporâneos, né? Então é um podcast bem interessante também para quem está se preparando para essas provas, né? Enem, vestibular, enfim, é um podcast que ajuda a botar no lugar o papel desses ditadores ao redor do mundo, né? Então, esta é a primeira seleção, indiquei agora 10 podcasts, no próximo vídeo vou indicar mais uns 10 ou 11, e é isso aí, então confiram os links aqui embaixo e fiquem ligados para mais vídeos como esse. Valeu, valeu, feito!